mas agora as coisas estão a ser mostradas, não é? Porque nós de facto temos tudo à nossa disposição. Nós olhamos, temos os pais que precisamos ter, temos a família exatamente que escolhemos e que precisamos ter, a família de origem e a família que nós acabamos por criar. Nós olhamos para aqueles filhos, o parceiro uh, ideal para aprendermos, não quer dizer que uh, pronto, que seja para a vida inteira, não é? Porque tudo é aprendizagem e às vezes já não faz mais sentido, então não, não há como continuar, não é? Numa questão que não faz mais sentido, mas tudo está, de facto, ao nosso alcance e ao nosso dispor para que a cura aconteça, para evoluirmos, para que a cura aconteça. Porque, e até, ainda voltando aí à questão dos 7 anos, o cérebro, ele só está concluído, quer dizer, hoje já falam que até aos 21, 22, mas pronto, o cérebro fica, digamos assim, completo em termos de cognição e isso tudo, aos 7 anos. Portanto, e só nessa idade é que a criança depois deveria entrar para a escola. Até aos 3 anos, a criança não conhece separação, não há separação entre ela e a mãe. A ligação, mesmo dos chakras, a ligação é feita pelos chakras, portanto, ela está ligada à mãe pelos chakras, até aos 3 anos. Portanto, em hipótese alguma, salvo, pronto, algumas raríssimas exceções, a criança deveria ir para uma creche ou um infantário ou ser criada por alguém antes dessa idade. Porque isso vai cortar tudo, toda essa ligação com a mãe. Isso vai gerar muitas feridas. Ferida de rejeição, ferida do abandono, que lá está. Toda a gente compreende, as crianças depois acabam por crescer e compreender, como eu às vezes também falo com os meus filhos, que já são adultos, não é? E falo sobre isso, eles dizem, mãe, não tem problema nenhum. Sim, teve. É que não. A questão é que está guardado, está lá. Isso depois vai se revelando em alguns aspectos. A não ser que nós façamos um trabalho muito intenso Mas esse corte vai existir de qualquer das formas, mas depois temos maneiras de atenuar essa questão ou não, não é? E há crianças que sentem mais isso do que outras. Então é isso. Então, mais questões, como eu escrevi até no início, quando lancei o grupo, eu não tenho nem soluções, não tenho nem receitas, não tenho nada, e como não é possível ter nestas questões, porque cada ser é um ser, cada um de nós é um de nós, tudo são situações únicas. Nós somos seres únicos, os nossos filhos são seres únicos, portanto não pode haver receitas, não pode haver manuais de instrução. Antigamente, a minha mãe também ficou comigo até eu entrar na escola primária e não havia infantários, não havia creche, que as pessoas queixavam-se, algumas queixavam-se que não podiam trabalhar porque não havia creche, não havia infantários, isso tudo. Mas, de certa forma, isso tinha o seu porquê. A partir de uma certa altura é que se começou a implementar tudo isto com objetivos materialistas e economicistas, não é? Porque se nós formos ver bem as coisas, muitas vezes
uma mãe vai trabalhar, porque precisa de trabalhar, segundo se diz, não é? Eu própria também o fiz, portanto estou a falar por mim também. Uma mãe vai trabalhar porque precisa de trabalhar, porque precisa daquele dinheiro e depois esse dinheiro vai todo para creches, despesas disto, despesas daquilo e a educação entregue a estranhos, a educação dos filhos entregue a estranhos. Então isto foi uma prática que se criou a partir de uma certa altura que realmente não existia antigamente. Atenção, eu sou a favor que as mulheres trabalhem e que procurem o seu, a sua realização, isso tudo, mas quando de facto escolhemos e tomamos a opção de ser mãe ou pai, não é? Mas é pensando que nestes aspectos todos e que tudo isto é super importante para o desenvolvimento equilibrado da criança, porque se poupa muito, está provado que países que, porque há países que a licença de maternidade vai até aos 3 anos, está provado que nesses países o índice de criminalidade é muito menor do que em países que não têm essa referência. Portanto, essa questão está diretamente relacionada com a delinquência, com a criminalidade, com isso tudo, porque há uma separação que é feita da mãe quando não era para ser. E isso deixa marcas, não é? Isso cria marcas graves, não é? Hoje tive muito tempo a conversar por telefone com a minha mãe sobre a minha avó que faleceu com 29 anos. Tudo o que estou a ouvir agora faz muito sentido. É que é tão. Eu fico apaixonada por isto. Cada, uh, cada atendimento que faço, cada história que acompanho, cada não sei o que, eu cada vez mais vou verificando e comprovando tudo isto, que já está comprovado cientificamente até. Esses estudos é que não estão ao acesso da maior parte das pessoas, não é? Por isso que eu pensei, eu tenho estado aqui a fazer estes lives porque sinto que é importante esta informação de todas as que eu tenho feito estar acessível a um maior número de pessoas. Hei de vir aqui também falar dos florais, porque é algo que também faz parte de mim, faz parte do meu trabalho e que há um grande desconhecimento em relação a isso e que são uma ferramenta fabulosa para trabalhar todos estes aspectos. É muito importante agora passar também à prática e criar grupos de trabalho com as devidas com o devido respeito pronto, pela intimidade de cada um e a individualidade, não é? Isso nunca será colocado em questão. Para se passar a partir pedra, não é? A ver como é que estas coisas se fazem na prática e como é que nós podemos aceder a toda uma série de informação sobre nós e que faz toda a diferença na nossa vida e na vida das nossas crianças. E só por aí nós vamos conseguir educar de uma forma mais consciente, é saber de onde é que eu venho, quem sou eu, o que é que eu trago de feridas, o que é que eu trago de onde é que a minha criança está ferida, muitas vezes ao ponto de eu nem me lembrar, de eu não ter consciência disso, e tudo aquilo que eu não lembro e não tenho consciência é aquilo que eu repito sem saber. E eu tenho, às vezes, tenho-me procurado algumas pessoas que
que muitas vezes sentem o ímpeto de castigar os filhos ou de bater os filhos, pais jovens e mães, que têm consciência que não o devem fazer, mas que, quando se apercebem, já estão aí, já estão a dar uma palmada, e sabendo que isso não é o certo. Mas as memórias celulares são tão intensas porque eles sofreram dessa questão e está tão impregnado nas suas células que, por mais consciência que eu tenha, como ainda não desprogramei, a atitude continua a ser inconsciente. É a reação perante aquele acontecimento, eu reajo, em vez de processar e depois então partir para a ação de uma outra forma. Nós muitas vezes precisamos dizer aos filhos não sei, em vez de dizer logo sim ou não perante algumas questões. Não sei. Eu muitas vezes dizia aos meus e digo, ainda apesar de já serem adultos, quando me colocam algumas questões, sobretudo na adolescência e quando eram mais pequenos, né? Queria isto, quero aquilo, quero o outro, mãe posso isto, mãe posso aquilo, mas... E às vezes apetecia-me logo dar a resposta, não é? Ah, não, 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 não. Mas caí em mim assim, pera, não podes reagir com base nos mesmos padrões. Então, eu tinha que fazer uma pausa e eu dizia-lhes, não sei. Oh mãe, como é que não sabes? Então, dá-me um tempo. É a primeira vez que eu estou a passar por isto. Eu nunca fui mãe antes, não tenho essa experiência e perante esta questão eu não sei ainda. Eu vou refletir, eu vou pensar e depois vou dar uma resposta. E isto é super importante, seja qual for a idade, porque eles compreendem. E isto é trazer consciência, é trazer para o aqui e para o agora. E não temos que saber sempre tudo, nem pouco mais ou menos. E, aliás, sabemos muito pouco, não é? Porque senão, se nós vamos na reação, nós estamos a repetir o padrão. E às vezes aquilo que nós, com aquilo que nós mais nos revoltamos, com aquilo que mais nós nos insurgimos. E aí não há mudança nenhuma, não há mudança nenhuma nem de comportamentos, é ser humano e ser verdadeiro, sobretudo. Não sabe, não sabe. Estou triste, mas não é por tua causa. E muitas vezes é preciso dizer isto ao bebê, mesmo quando está na barriga. A mãe hoje está triste, mas não é por tua causa. A mãe hoje está com medo, mas não é por tua causa. Eu tenho medo disto, tenho medo daquilo, eu também sou humana, sei lá, isto tudo tem que ser conversado abertamente, seja qual for a idade. Eles entendem, e isso dá-nos isso para já passa uma energia de verdade, alguém com quem eles podem contar e que somos honestos e verdadeiros, não é? E que somos humanos, é isso. E isso tem que começar logo, mesmo quando estão na barriga, porque as emoções estão cá, nós vivenciamos-las, não é? E o bebê que está lá dentro não sabe porque que nós estamos tristes, não sabe porque que nós estamos angustiadas, não sabe porque que nós estamos estressadas, ele só entende que alguma coisa se está a passar, ele capta a emoção e pensa que a emoção é por sua causa, não é? É por ele estar ali, porque não há, ou seja, ele capta a emoção, medo, 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 porque ele não distingue, não há separação entre a mãe e ele. Então é o medo que ele sente, é a angústia que ele sente, é a tristeza que ele sente, é a raiva que ele sente. E é importante irmos analisar
o que se passou durante a gravidez, porque às vezes quando a criança depois demonstra algum comportamento e se vai ver, falo em termos dos florais, e isso para a criança vem as essências da raiva. Aquela raiva não é daquele ser que é tão pequenino. Aquela raiva foi assimilada, mas está lá, já está lá na memória, já está lá. E quando ele for crescendo, ela vai expandindo, porque as células estão sempre a reproduzir, né? Então elas vão reproduzir com aquela informação. É preciso introduzir uma outra informação. Uhum. Sinto que o facto de utilizar tantas vezes a palavra não com o meu filho, ele já não sente a palavra real do não. Exatamente. É isso. E às vezes é mesmo. Porque às vezes eles não estão à espera. Olha, não sei, deixa-me pensar. Mas como não sabes? Já tenho ali um bocado, não é? Não sei, eu tenho que pensar, isto é novo para mim. Eu nunca passei por esta situação. Ah, tenho que ver o que é que faz sentido para mim. Não vou já dizer isto ou aquilo e depois não ser nada disso. Portanto, e é ser o mais honesto possível com eles.